Aleluia, Senhor, nós te exaltamos e te agradecemos porque a presença doce e suave do teu Espírito se encontra nesse lugar. A paz que excede todo o entendimento. E num ambiente como este, medo tem que fugir. Preocupação tem que cessar. E só sobra a tua palavra, as promessas feitas para nós, que vão se concretizando a cada dia que passa. Pai, obrigado porque os nossos sonhos se cumprirão. Obrigado, Pai, porque obstáculos estão sendo removidos. E o teu reino a cada vez mais está sendo estabelecido na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso ministério. Aleluia. Somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. E te agradecemos, Pai, por palavras vindo do céu hoje à noite, assim como o maná que descia para alimentar todos até ficarem satisfeitos. Eu te dou graças, Pai, por tua palavra sobrenatural vindo do céu e enchendo o teu povo. E que toda honra, glória e louvor sejam dados a ti, meu Pai, e no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tem um abraço santo no seu vizinho. Aleluia. A graça e a paz do Senhor. Feliz carnaval a todos. Tô brincando, tá? Olha, é uma alegria estar de volta aqui. Estávamos apenas 15 a 16 dias fora, mas realmente quando a gente está num ritmo tão acelerado como estávamos, é um tempo também que voa. Para você talvez demorou, mas para a gente foi bem rapidinho. O interessante foi o choque térmico que a gente experimentou. No nosso último dia em Tulsa, a gente pegou -4. E aí quando a gente saiu para o carro, já estava coberto de gelo. Eu tinha que tirar gelo do para-brisa para poder dirigir. Quase atrasamos por causa disso, para uma reunião que tinha. E no outro dia, no mesmo dia, na verdade, quando a gente chegou em Miami, estava 27 graus. E aqui na igreja, hoje à noite, está 47. Então, louvado seja o Senhor, Deus nos dá graça para toda e qualquer situação, amém? Mas hoje eu vim para ministrar uma palavra do Senhor para você. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Atos, capítulo 10 e versículo 38. Atos capítulo 10 e versículo 38. O título da minha mensagem hoje é A Palavra e o Poder de Deus. Aqui em Atos 10, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Diga comigo, com poder. Agora, qual foi o propósito do poder que Jesus recebeu? A Bíblia diz para fazer o bem e para curar todos os oprimidos do diabo. Esse poder só entrou na vida de Jesus
após o seu batismo nas águas, quando ele tinha 30 anos de idade. Então isso significa que por 30 anos, Jesus não conseguia curar ninguém. Amém? Porque ele ainda não tinha recebido o poder de Deus para fazer isso. Agora eu quero que você pense sobre algo hoje à noite. Se existiam coisas que Jesus não podia fazer sem o poder de Deus, então com certeza existem coisas que eu e você não poderemos fazer sem o poder de Deus. Alguém concorda com isso? Então diga, eu preciso do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para fazer as obras de Jesus, mas precisamos desse poder também para viver a vida de Jesus. Sabe que você nem pode viver a vida de Jesus sem possuir o poder de Deus para isso. Existe poder para todas essas coisas. Agora, já que precisamos do poder de Deus, então onde é exatamente que podemos encontrá-lo? Alguém aqui já assistiu aquele filme Transformadores? Como é que fala? Transformers. Eles americanizaram a coisa aqui, foi? Agora é em inglês, né? Só quando vocês querem, né? Transformers. Alguém assistiu esse? Agora todo mundo. Eu pensei, meu Deus, que pecado foi esse que eu cometi? Que sou eu da igreja inteira a assistir esse filme? Deve ter uma coisa que eu não estava percebendo. Na verdade, eles já fizeram 6 filmes desse. Então, aparentemente, o povo está gostando, né? Que estão repetindo. E esses são filmes sobre robôs, guerreiros que se transformaram em carros, aviões e em outros tipos de transporte. E no primeiro filme, havia um cubo chamado Allspark, que era a fonte de poder para dar vida a objetos mecânicos e eletrônicos. E todos os robôs estavam correndo atrás desse cubo, porque era a fonte do poder que eles estavam querendo. Alguém lembra disso? Desta mesma forma, se nós queremos o poder de Deus, então nós precisamos ir atrás da sua fonte. E eu quero falar um pouco nesse início da minha mensagem sobre a fonte do poder de Deus. Porque se você souber qual é a fonte, então você pode ir lá. Amém? Então abra comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Aqui diz ele, falando sobre Jesus, que é um resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora eu quero destacar uma frase que está bem no meio desse versículo, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Observe que ele não disse pelo poder da sua palavra, mas sim pela palavra do seu poder. Agora isso pode parecer algo insignificativo, mas a primeira coisa que o autor destaca não é o poder de Deus, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre precede o poder de Deus.
Eu vou dizer isso de novo. A palavra de Deus sempre precede o poder de Deus. Na criação, Deus declarou uma palavra primeiro, e depois disso, o seu poder foi liberado. Ele disse: haja luz, e depois desta palavra, houve luz. A fonte do poder de Deus é a palavra de Deus. Se você quer o poder de Deus para qualquer área da sua vida, então você deve procurar primeiro por uma palavra de Deus que respalda aquela coisa. Vocês estão comigo? Agora, como vocês sabem, na semana passada, a gente estava no seminário de inverno, no Rhema, lá nos Estados Unidos, ouvindo 4 mensagens por dia, né? 3 pela manhã, 1 à noite. E nas manhãs, vários ministros diferentes estavam pregando, mas as noites foram reservadas especificamente para o pastor Hagin. E observei que o pastor Hagin repetiu em várias mensagens dele uma história sobre o pai dele. Ele disse que toda vez que o pai enfrentava alguma tribulação ou necessidade, ele perguntava a si mesmo: o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre esta situação na qual eu estou inserida? Agora, por que é importante fazer esta pergunta? Porque é por meio da palavra de Deus que o seu poder será liberado em toda e qualquer situação. Amém? Agora, esse versículo também diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pense sobre isso. Se a palavra de Deus tem o poder para sustentar os planetas, as estrelas, os oceanos e todas as outras coisas da criação, com certeza essa mesma palavra pode sustentar a sua vida fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Amém? É a palavra do seu poder que nos sustenta em todas as coisas. Lá em Eclesiastes 8, versículo 4, na versão King James, diz assim: onde a palavra do rei está, ali está poder. Aleluia. Sabe, fisicamente Jesus veio da tribo de Judá. E a tribo de Judá era uma linhagem de reis. Inclusive a Bíblia diz que Jesus está sentado num trono. Ele tem um cetro na sua mão. Tudo isso descreve características de um rei. E Jesus não é apenas um rei, mas a Bíblia diz que ele é o rei dos reis. Aleluia. Então esse versículo em Eclesiastes poderia ser aplicado ao próprio Jesus. Poderíamos dizer: onde a palavra do rei Jesus está, ali está poder. Quem crê que há poder na palavra de Jesus? Em Mateus 22, a Bíblia diz que Jesus foi abordado por um grupo de saduceus que lhe questionou sobre a ressurreição. E a resposta de Jesus foi assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Observe mais uma vez que o poder de Deus está vinculado
a palavra de Deus. Quanto mais escrituras você conhece, mais poder de Deus você experimenta. Diga comigo, a palavra de Deus é a fonte do poder de Deus. Aleluia. É por isso que você deve estudar no Rema, a partir de sexta-feira, porque você vai cada vez mais recebendo a palavra de Deus e o poder do Senhor vai aumentar na sua vida. É por isso que a nossa melhor divulgação não é rádio, televisão, folhetos e essas coisas materiais. Sempre é testemunhos do povo que foi transformado por essa palavra. Porque a palavra entrou e o poder veio junto. Aleluia. Quantos sabem que nós não estamos apenas lendo frases e parágrafos em páginas, mas quando essa palavra vem, é uma palavra sobrenatural. A Bíblia tem história, mas não é um livro de história. A Bíblia fala de ciência, mas não é um livro de ciência. Ela é um livro cheio de poder que transforma a nossa vida quando é recebido. Abra comigo em Jeremias capítulo 1, por favor. Jeremias capítulo 1 e versículo 11. Aqui em Jeremias diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Sabe, o fato de Deus ter mostrado a Jeremias a visão de uma vara de amendoeira é significativo. Esta árvore era a única que florescia no inverno. Enquanto todas as outras árvores estavam mortas e improdutivas, a amendoeira produzia fruto. A única que conseguia fazer isso. E esta é a mensagem que Deus estava querendo transmitir a Jeremias. Que Deus nos faz frutificar, mesmo se todo mundo ao nosso redor esteja morrendo ou improdutivo. Mas no versículo 12, ele nos mostra como isso será possível. Veja que Deus disse que Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Essa palavra velar significa vigiar, estar atento. Deus está vigiando sobre a palavra dele. Mas o que é que ele está procurando? Para ver se alguém vai se associar com esta palavra ou não. Tem alguém aqui se associando com a palavra de Deus? É isso que Deus está procurando. Deus não dorme, né? Antigamente, Israel designava vigias em 3 turnos, né? E aí, cada um tinha que cumprir aquela escala e depois passava para outra pessoa. Por quê? Porque eles precisavam dormir também, descansar. Deus não precisa descansar. Ele já está descansado. E ele vigia 7 dias por semana, 24 horas por dia, procurando por uma só coisa, para ver se ele encontra alguém
que ousa se associar com essa palavra. Que ousa dizer, eu estou nessa. Que ousa dizer, isso aí é comigo. E no momento que a palavra de Deus passa a ser aplicada na nossa vida, não é mais algo que está na página, mas é algo que está no coração. É nesse momento que o poder de Deus é liberado para fazê-la se cumprir em nós. Aleluia. Diga comigo: palavra primeiro, poder segundo. A Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas. Agora, como foi que isso aconteceu? Pedro pediu a Jesus permissão para andar sobre as águas. E Jesus lhe deu uma palavra. Ele disse: vem. Foi esta palavra de Deus que proporcionou a Pedro o poder para fazer algo totalmente sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa: se você quer algo sobrenatural na sua vida, só vá atrás de uma palavra do Senhor. Porque aquela palavra, assim como sustentou Pedro sobre a água, vai sustentar sua vida em meio àquilo que você está enfrentando. Em Marcos 16, Jesus deu a sua grande comissão para os discípulos. E depois disso, a Bíblia diz em versículo 20, que os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Observe mais uma vez que os sinais só vieram após a palavra. Diga comigo mais uma vez: palavra primeiro, poder segundo. Agora abra comigo em Romanos 1, versículo 16. Vocês estão comigo hoje à noite? Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo disse que ele não se envergonhava do Evangelho. Alguém aqui se envergonha do Evangelho? Então você não deve ficar constrangido quando você está no seu local de trabalho, ou quando você está na escola e alguém lhe pergunta se você é crente. Você poderia ou deveria poder dizer com muita facilidade: eu sou sim. E não somente sou crente, mas sou do fogo. Alguém aqui é do fogo? Rapaz, quem entra na nossa igreja automaticamente é do fogo. Ou espiritual ou natural, mas tem um jeito ou outro, do fogo é. Porque faz um calor maravilhoso aqui. Mas Paulo, ele disse que ele não se envergonhava do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Quantos sabem que a palavra de Deus é boas novas? Ela de fato fala sobre situações de desgraça que houve na vida de pessoas, mas quando ela diz isso, é para nós aprendermos, era para servir como exemplo, para que a gente não caia assim como eles caíram. Mas a mensagem central da palavra de Deus
é boas novas. Sabe, no dia a dia, a gente acaba recebendo muita má notícia, não é verdade? Em toda parte. Basta ligar um jornal e você vai se encher de más notícias. Ele fala sobre assassinatos, doenças e crises econômicas. Mas quando abrimos a Bíblia, ouvimos boas notícias. Aprendemos que o doente pode ser sarado, o pobre pode ser suprido, o derrotado pode ter vitória, aleluia. Boas notícias, diga boas notícias. Agora veja a segunda frase do versículo. Ele disse, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ou poderíamos dizer que o poder de Deus está vinculado ao Evangelho. Mais uma vez, temos outra passagem afirmando que a fonte do poder de Deus é a sua palavra. A próxima frase do versículo nos fala para que serve esse poder. Ele disse para a salvação. Quando nós vemos essa palavra salvação, imediatamente pensamos no novo nascimento. Mas não é só isso que esta palavra está descrevendo aqui. Essa palavra salvação foi traduzida da palavra grega sozo, que tem um leque de significados que representa. É uma palavra muito rica, que abrange várias coisas e situações. A palavra sozo significa bem-estar, preservação, cura, segurança, libertação e prosperidade. Sabe, essa palavra descreve sucesso em todas as áreas da nossa vida. Qualquer coisa que você possa desejar hoje, eu te garanto que cai debaixo do guarda-chuva da palavra sozo. Amém. Então a palavra de Deus tem o poder, Paulo está dizendo, para nos proporcionar sucesso em todas as áreas da nossa vida. Agora, a próxima frase do versículo é o gancho que faz que todo o resto seja possível. Ele disse, de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. O poder de Deus que está na palavra só pode manifestar na nossa vida quando cremos nela. É interessante algo que diz em Hebreus 4:2. Ele diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eu quero que você preste atenção a esta frase, misturada com a fé. Sabe, você não pode ter um bolo, a não ser que você misture ovos, leite e farinha de trigo. Não é assim? Da mesma forma, você não pode ter o poder de Deus, a não ser que você misture a sua fé com a palavra de Deus. A palavra de Deus possui o poder de Deus, mas esse poder precisa ser ativado. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas estão falhando.
Sabe, se eu fosse lhe entregar na sua mão dinamite, quantos sabem que aquela dinamite tem o poder nela de gerar uma grande explosão? Se eu fosse lhe dar uma granada, a mesma situação, dentro dela há muito poder de explodir, de transformar ambientes. Mas para aquele poder ser liberado, ele tem que ser ativado. Amém? A única maneira que o poder da dinamite vai sair é quando acender o pavio. Uma vez que acender o pavio, sai da frente. Vai haver uma explosão. A granada, no momento que tira o pino, você acabou de ativar o poder que nela está. Eu quero lhe dizer, irmãos, que a nossa fé é o que coloca fogo no pavio da dinamite. A nossa fé é o que puxa o pino da granada. É o que ativa aquele poder que está disponível na palavra. É quando nós cremos na palavra de Deus que o poder que já está nela será liberado no nosso favor. Vocês estão comigo? Então, o que vocês estão recebendo hoje mesmo? Eu sei que conferências são maravilhosas. Quando você está num seminário como eu estava, semana passada, recebendo 4 horas por dia da palavra, você já acorda pela manhã falando versículos bíblicos. Você já sonha, né, em coisas de Deus. Aí você se enche. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que essa simples palavra que eu tenho lhe proferido hoje, nela há o poder suficiente para resolver todos os problemas dos quais você carregou aqui dentro da igreja hoje. Amém? O poder para te prosperar. O poder para sanar suas dívidas. O poder para sarar o seu corpo. O poder para restaurar os seus relacionamentos. Aleluia. O poder está no ar. Porque a palavra está sendo pregada nesse lugar. Aleluia. Muita gente quer o poder de Deus, mas quer pular o passo da palavra. E o que eu quero deixar de forma bem simples para você hoje, que não é assim. Primeiro é a palavra, e depois vem o poder. E quando aquela palavra vier, cheia de poder, porque ela por si só já é ungida, e você ativar aquela palavra com a tua fé, vai haver uma explosão. Uma explosão de quê? De poder. E dependendo da palavra, é o tipo de poder que vai explodir. Se é uma palavra de provisão, vai ser uma explosão de provisão. Se é uma palavra sobre cura, vai haver uma explosão de cura. Eu estou vendo o momento de Deus operar tão poderosamente na vida de uma pessoa, que Ele não somente sara a doença dela, mas ela fica tão bem que agora é ela mesma que está impondo as mãos e sarando outros. Aleluia. Quantos sabem que esse é um ano de rompimento? A gente vai mais alto, a gente vai mais longe. O diabo está triste e frustrado, e eu estou feliz demais por isso. Porque Deus é conosco, amém?
Agora eu quero ler mais uma passagem só para fechar esse pensamento que eu trouxe para você hoje. Em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5 e versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? O louvor pode vir, por favor. Observe o que Pedro disse a Jesus. Ele disse: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe, Jesus viu a necessidade de Pedro. Ele sabia que Pedro precisava de peixe, mas Jesus não lhe deu peixe, ele lhe deu uma palavra. A Bíblia diz que Deus já conhece as suas necessidades antes até de você pedir. E muitas vezes pessoas estão querendo aquela provisão, aquela manifestação. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai nos dar uma palavra, porque a palavra de Deus sempre precede o poder de Deus. E é quando você pega esta palavra, seja uma palavra geral das páginas da Bíblia, ou seja uma palavra revelada, vinda diretamente do Espírito Santo no seu coração, quando você agarra nessa palavra, e quando você permite que essa palavra mude o seu comportamento, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, então você está ativando o poder que está nela, e ela vai manifestar. Sabe, foi a fé de Pedro nesta palavra que Jesus lhe deu, que liberou o poder de provisão na vida dele. Eu vou dizer mais uma vez: Jesus não deu a Pedro peixe, ele lhe deu uma palavra. E quando Pedro lançou as redes sobre aquela palavra, o poder de provisão foi gerado. Oh, vocês estão entendendo agora? Quando eu estava lá no Rema, teve uma noite quando todo o alumni se reuniu juntos. E eu encontrei com um amigo meu que fez um Rema junto comigo, se formou comigo em 96. Ele é muito jovem. E ele estava me contando uma história, um testemunho da vida pessoal dele, que eu achei poderoso. Ele disse que Deus havia falado com ele para estudar na Universidade Oral Roberts. Só que para quem conhece, essa universidade não é tão baratinha não. É bem cara, para dizer a verdade. E
toda vez que Deus falava, ele começava a pensar sobre os custos. E ele fazia os cálculos. E quando ele ia registrar para a escola, ele desistia. Aí se passa o ano. E aí Deus falava com ele de novo, que queria que ele estudasse na universidade. E ele preparava toda a papelada. Quando ele chegava lá, depois de fazer os cálculos, ele desistia de novo. Isso aconteceu durante alguns anos. E finalmente, ele recebeu uma palavra do Senhor confirmando o que Deus já havia dito a ele. E ele disse: pronto, Senhor, eu não sei como eu vou pagar esse negócio, mas eu tenho convicção que é o Senhor que está me conduzindo para isso. Então ele se registrou. E lá nos Estados Unidos existem empréstimos estudantis semelhante a FIES, né? É um empréstimo que você pega para poder estudar, e depois de se formar você começa a pagar a sua dívida. E aí você fica confiando em Deus mesmo para te dar um emprego para poder pagar aquela dívida que você gerou. Então ele disse que depois de se formar, ele tinha uma dívida de $125 mil. Isso foi pouco tempo depois da sua formatura. Alguém ligou para ele e perguntou: quanto é a sua dívida lá na escola? Ele disse $125 mil. Ele disse: me passe a conta que na semana que vem eu vou quitar tudo. Sabe, quando a gente ouve testemunhos assim, nós queremos que esse tipo de coisa aconteça conosco. Mas você tem que ver a postura que cada pessoa toma para ter esse tipo de testemunho. Não foi fácil para ele, assim como não é fácil para você, para sua alma, para suas emoções. Mas chega uma hora quando ele disse: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas sobre a tua palavra eu me lançarei. Nessa situação, nesse contexto, eu vou obedecer a Deus. E quando você tiver essa postura, irmãos, há um poder que nem na ONU tem, que vem do céu e que te cobre e faz o impossível possível, e faz o natural se tornar sobrenatural, que abre as portas fechadas e que fecha as portas que não deviam estar abertas. Aleluia. Alguém aqui crê nessas palavras que eu tinha dito hoje? Sabe, concluindo, eu só quero dizer o seguinte: se o poder de Deus não está operando na sua vida, então você deve checar se você está crendo mesmo na palavra de Deus ou não. Porque Deus não tem acepção de pessoas. E como podemos saber se estamos crendo na palavra ou não? Quem crê na palavra, escute bem o que eu vou dizer. Quem crê na palavra terá ela na sua mente, no seu coração e na sua boca. Quando a palavra de Deus estiver na sua mente, no seu coração e na sua boca, não haverá nada nem ninguém que possa impedir o poder de Deus de te alcançar. Ela vai chegar. E talvez você seja como a vara de uma amendoeira. Talvez ao seu redor está tudo preto, tudo escuro, nada dando certo, nada produzindo. Mas na sua vida tem um Deus que diz que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E o poder será liberado especificamente para seu endereço. Smith Wigglesworth disse que Deus passaria sobre 1 milhão de pessoas para encontrar com uma que está crendo na sua palavra. Aleluia.
Oh, levante suas mãos aqui neste lugar. Vamos dar graças a Ele. Vamos celebrar. Eu creio que poder já está sendo liberado aqui na vida de pessoas. Estou crendo que coisas travadas estão sendo destravadas. Posturas que você toma hoje vão determinar como vai ser o seu amanhã. Aleluia, Senhor, nós te amamos. Nós te glorificamos. Aleluia, com todos os olhos fechados neste lugar, ninguém olhando ao redor ou conversando. O apóstolo Paulo disse que o evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se existe alguém aqui hoje, nesse culto, que ainda não foi salvo, eu não estou falando fisicamente agora, eu estou falando espiritualmente. Sabe, salvação não tem nada a ver com igreja ou religião. Salvação significa simplesmente ser poupado de perdição no inferno para sempre. E só existe um caminho para se desviar do inferno e chegar no céu. Isso é por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, que pagou a penalidade do nosso pecado e que ressuscitou em vitória para nos dar novidade de vida. A Bíblia diz que quando nós colocamos nossa fé em Cristo, crendo que Ele morreu e ressuscitou por nós, e nós abraçamos Ele como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós seremos salvos. Hoje eu posso dormir no meu travesseiro à noite, sabendo que se eu não acordar aqui nesse lugar, nessa terra, meus olhos se abrirão vendo a presença de Deus. Não por mérito meu, mas porque eu creio na palavra do Senhor, e o poder que está nela foi liberado no meu favor. Hoje eu tenho a vida eterna, e as boas novas é que você também pode ter. Se há alguém, você diria: Pastor Darren, eu nunca fui salvo, eu não tenho certeza desse poder, dessa vida eterna na minha vida, mas eu desejo fazer Cristo meu Senhor. Eu desejo me render a Ele como meu Salvador. Se esse é o seu desejo hoje, eu quero pedir para você simplesmente levantar sua mão. Aí mesmo onde você está, tem uma mão lá atrás, obrigado. Tem outra aqui, jovem, pode vir. 1 Coríntios 11, versículo 23 e diante diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tem uma coisa que veio no meu coração especificamente para esta noite, para falar sobre a Santa Ceia. A ceia é uma mesa de celebração, mas ela também é uma mesa de mudança e de transformação, sempre quando for necessário. Se, por exemplo, alguém estiver doente aqui entre nós, ao tomar a Santa Ceia,
A perfeita vontade de Deus é que você esteja ativando a sua fé na obra que Jesus Cristo fez por você. Quando a Bíblia diz que Ele levou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Então você chega na mesa doente, mas você sai da mesa curado. Essa mesa também é uma mesa de mudança para a pessoa que, embora filho de Deus, nascido de novo, se encontra, podemos dizer, vivendo com pecados que sabe que não devia estar na sua vida. Jesus, Ele não venceu o pecado para nós, para que a gente continuasse vivendo debaixo do jugo do pecado. Ele nos livrou do pecado para que fôssemos verdadeiramente livres. E talvez para você, tomar a ceia hoje tenha um significado um pouco diferente. Talvez seja junto com o pão que você vai comer e o suco que vai beber, precisa acompanhar uma oração de arrependimento, para que você chega na mesa com pecado, mas você saia cheio da vivência da justiça de Deus que Ele conquistou para você. Uma outra área de mudança talvez seja em seus relacionamentos. Sabe, é impressionante quantos crentes lavados pelo sangue de Cristo e perdoados pelo Senhor Jesus, mas que não perdoam outras pessoas, guardam mágoas, rancor no seu coração. Filhos de Deus que não estão andando em amor, nem com seu cônjuge, quanto mais com seu próximo. E talvez para essa pessoa a mudança seja para destampar o seu coração e permitir que o amor de Deus volte a fluir, porque o amor de Deus é incondicional. O amor humano espera a pessoa lhe tratar bem para que você possa retribuir, mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus toma iniciativa. O amor de Deus diz: eu vou te amar independente do que você faz ou deixar de fazer. Talvez a ceia para essa pessoa significa hoje chegando na mesa rancoroso, magoado, mas saindo livre, cheio do amor de Deus, fluindo das suas mãos e da sua boca. Essa é uma direção específica que eu tenho no meu coração, para que a gente possa, ao tomar ceia, permitir que haja também nas mudanças que essa mesa representa na nossa vida, se não são reais nesse momento. Então eu te convido nesse momento a tirar a primeira película, a película roxa, e você pode pegar o pão. E vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pelo pão que representa o corpo de Jesus, mas representa espiritualmente muito mais do que isso. Representa saúde para o nosso corpo. Senhor, nós não comemos o mero pão nesse momento. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ao comer esse pão, nós ativamos a nossa fé, declarando que doença não nos toca mais,
1000 cairão de um lado, 10.000 à nossa direita, mas essa praga não chegará à nossa tenda. Jesus, Jeová Rafa, aquele que nos sara. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Você pode comer. Você pode abrir a próxima. No casamento de Caná, houve um milagre de transformação. Deus transformou água em vinho. E sabe, espiritualmente, para você que se encontra em qualquer situação que eu falei aqui, ao tomar esse suco, que você possa tomar também para receber uma transformação. Pai, nós te amamos e te agradecemos, que assim como aquela água se transformou em vinho, Jesus nos transformou de pecador em justo, de doente em sarado, de quebrado em próspero, aleluia, de derrotado para vitorioso. Senhor, esta é a nossa identidade, esta é a nossa realidade, por causa do poder do sangue de Jesus Cristo em nossa vida. E nós declaramos ao tomar esse suco, que é isso que nós somos, é isso que nós temos, e é isso que nós podemos. E nós liberamos o poder dessa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Glória a Deus. Dê um abraço bem forte aí no seu vizinho. Diga: eu te amo em Cristo Jesus. Você pode sentar rapidinho. Não é bom demais participar de uma família de Deus? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos, amém? E nós encontramos isso entre o povo de Deus. Olha, queridos, eu só queria falar algumas coisas bem rapidinhas antes de vocês saírem. Sobre a escola de oração, houve a restrição de idade, mas se o adolescente que tem menos de 16 anos de idade tiver o consentimento dos pais e da liderança pastoral, ele ou ela poderá também participar, ok? Então, eu falo isso porque até minha filha está querendo fazer parte. Eu fico feliz demais com isso, que uma garota de 14 anos de idade quer fazer escola de oração. Quantos sabem que isso é bênção? Talvez seja a situação também do seu filho, da sua filha. Então você pode nos procurar e a gente pode ver essa questão de liberação específica em alguns casos, ok? Só quero lembrar você também que a primeira aula do Reima é sexta-feira agora, pela manhã e também pela noite. Então você que deseja fazer a matrícula hoje para não perder nada, lá na frente da igreja, ao sair, você pode fazer isso. Sábado às 19 horas, aqui mesmo, o próximo culto, Juve, com Eddie Murray, pregadora internacional, amém, glória a Deus. E por final, só tem uma semana para aproveitar ainda do valor promocional da conferência Revolution, ok? Então você pode fazer isso pelo site e te incentivo a fazer isso. Quero chamar Pastor Eli nesse momento. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana cheia do poder de Deus, operando em todas as áreas da sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Saiu no aviso que o Intense seria dia 9, mas será dia 16 às 14 horas, ok?
Então o Intense vai ser dia 16. Querido, eu estava hoje de manhã, tanto pela manhã, orando pela nossa igreja, e hoje à tarde também, estava intercedendo por cada um de vocês e por aqueles necessitados. E Deus falou muito forte no meu coração sobre a nossa despensa, a nossa cesta básica. E eu não falei aqui na hora que eu estava conduzindo o culto, mas na hora da adoração, o Espírito Santo me lembrou de novo. E eu perguntei ao pastor Ricardo, como é que estava a nossa despensa? Ele disse, pastor, está baixa a nossa despensa. Ou seja, quem é que supre a despensa de Jesus? Somos nós, você e eu. O que é isso? Lembre do seu irmão. Lembre de colocar comida na mesa do seu irmão. É triste quando a gente tem um aviso, chega para os pastores de uma família que não tinha o que comer. É terrível. A gente sai correndo, a gente vai comprar alguma coisa para levar naquela casa. É como se o meu filho estivesse passando fome. Então, lembre do seu irmão. Quinta-feira nós vamos ter culto. Na quarta-feira à tarde tem expediente lá no Rema. Se você puder levar 1 quilo de feijão, de arroz, de fubá, ou seja, faça algo que você possa, consulte o Espírito Santo e ele vai falar com você. O que você trouxer, ou café, ou feijão, ou arroz, ou farinha, ou fubá, ou a sardinha em lata, né? Traga isso e passe lá no Espaço Rema, no horário comercial você pode entregar, ou na quinta-feira, aqui no culto, e no domingo pela manhã, e também à noite estaremos aqui. Lembre do seu irmão, divida, se não pode trazer 1 quilo, você pode trazer meio quilo, então, traga meio quilo, mas não deixe de alimentar ou abastecer a despensa de Jesus, tá bom? A despensa de Jesus está abaixo, então vamos colocar comida na despensa de Jesus, para que o ministério de Jesus possa suprir aqueles que estão precisando momentaneamente da nossa colaboração, amém? Por favor, fique de pé, vamos agradecer ao Senhor, e já de antemão quero agradecer a sua generosidade, sua dedicação e o seu amor por cada um dos seus irmãos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Eu declaro em nome de Jesus, semana de paz, semana de vitória, conexões perfeitas, Senhor. Obrigado porque andamos por essas ruas, avenidas, em qualquer lugar que a gente estiver, a Tua proteção está sobre nós. Somos guiados pelo Teu Espírito, nenhum mal, nenhuma praga vai chegar na nossa vida, na nossa família. Temos a Tua proteção, Pai. Muito obrigado. Declaro conexões perfeitas sobre a vida do Seu povo, em nome do Senhor Jesus. Cumprimenta a pessoa até ao seu lado, diga que bom que você esteve aqui, vão em paz, no nome do Senhor Jesus. Não esqueça de estar intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso povo.